Eu quero compartilhar com você agora uma porção da palavra de Deus que o Senhor colocou em meu coração para a nossa igreja. E nós vamos utilizar bastante a Bíblia Sagrada, mas eu fiz questão de separar os textos para adiantar o expediente aqui, de maneira que o nosso culto não termine muito tarde, e logo ao final eu darei algumas instruções importantes que estão anotadas aqui, para que nós possamos continuar seguindo, orientados como igreja, os procedimentos que nós temos que adotar, especialmente nos próximos dias, considerando as regras e considerando o contexto que nós estamos vivendo. Muito bem, eu quero convidar você primeiramente a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 2, ou melhor, no Salmo 2, livro de Salmos, capítulo 2, nós vamos ler na Nova Versão Internacional, a NVI, Salmos, capítulo 2, na NVI. Assim diz o texto sagrado: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, os governantes dizendo assim: vamos sair do governo de Deus, vamos abandonar o governo de Deus. Olha a resposta de Deus: do seu trono, nos céus, o Senhor, soberano, acrescento eu aqui, põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua posteridade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Isso está acontecendo já parcialmente. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Este salmo que acabo de ler é uma proclamação do Senhor sobre o seu próprio poder, sua própria força sobre a humanidade, a sua autoridade, a sua grandeza. O Senhor fala: porque os reis estão unidos, achando que podem viver afastados do meu governo, e chegam a dizer: vamos deixá-lo para lá. Há pessoas dizendo, com certeza, grandes governantes dizendo: onde está Deus neste momento que a humanidade passa o que está passando? Isso é a mais completa prova da falta de conhecimento do verdadeiro, poderoso e soberano Deus, porque é Ele quem está fazendo todas essas coisas. Não pense você que é Satanás, não pense você que é o homem. Sim, tem participação do homem, tem participação de Satanás, tem sim, mas quem está por trás de tudo o que está acontecendo é aquele que sempre governou, soberano, assentado num alto e sublime trono, e Ele está chamando a humanidade para se arrepender e voltar atrás. Aqui no próprio texto ele fala: voltem para mim. Ele diz assim: olha, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. O Senhor está advertindo a terra, não há dúvida disso. Nós estamos debaixo de uma grande advertência do Senhor. A partir daqui, eu quero levar você a pensar junto comigo se nós precisávamos ou não realmente dessa advertência. Vamos nos lembrar agora do estilo de vida que
vamos chamar assim, a humanidade como um todo, salvo exceções daqueles que obedecem a Deus, estava vivendo o ritmo de vida frenético, distanciamento familiar, como nunca antes na história da humanidade, ganância desenfreada. Eu estava conversando com um pastor que trabalha nos Estados Unidos, e ele dizia: aqui, pastor, isso antes da crise do corona, as pessoas vão aos cultos quando dá. Elas não têm o compromisso regular de ir aos cultos. Por quê? Porque a prioridade é trabalho. Tem mais. A convivência familiar é praticamente na hora de dormir. Durante o dia, cada um corre atrás. Eu falei, mas isso não está muito diferente do Brasil? E nem está muito diferente do mundo todo? Nós temos então uma humanidade que estava com um comportamento egoísta, egocêntrico, pensando só em si mesmo, o homem como centro de tudo, governos aprontando todas, com corrupção, com descaso com a coisa pública. Que situação era essa? Grande quantidade de pessoas vivendo uma vida depravada, mudança na cláusula pétrea da criação humana, homem é homem, mulher é mulher. Essa mudança tornou-se generalizada na face da terra. Como Deus ficaria parado com tudo isso? Não ficaria. E ele anunciou que nos últimos dias as coisas ficariam piores, ficariam difíceis, ficariam complexas, e elas estão. E até poucos dias atrás, todos estavam aí, vivendo essa vida, desse jeito, parando quando dava. Em nossa comunidade, eu posso dizer, com muita tranquilidade, que durante já muitos anos, muitos anos, nós temos ensinado que as pessoas tenham um tempo a sós com Deus, que as pessoas podem trabalhar muito menos se elas forem mais organizadas financeiramente. Agora mesmo nós estamos vivendo um contexto onde muitos irmãos que já estavam em obediência aos princípios ensinados a respeito da gestão financeira, estão dizendo assim: pastor, por incrível que pareça, há um medo lá fora, mas aqui dentro não tem medo. Há uma confiança na provisão de Deus. E mais, eu estava bem preparado, alguns dizem relativamente preparado, para passar esse tempo de escassez, esse tempo de dificuldade. Os autônomos, para vocês terem uma ideia, até hoje, praticamente, nós não tivemos que socorrer uma pessoa que de fato já fosse membro antigo da igreja. Por quê? Porque estavam já com uma vida mais organizada. Em nossa comunidade, nós tomamos algumas precauções há alguns anos atrás, de mudar os estilos de vida. Até mesmo esposas que trabalhavam, deixaram seus trabalhos para cuidarem mais de seus filhos, com o apoio de seus maridos, para terem mais paz, para andarem mais nos caminhos de Deus. Amém? Um grupo pequeno, mas a grande maioria, às vezes até de muitos membros da própria igreja, correndo para lá e para cá. Você parava com uma pessoa e falava: irmão, eu estou sentindo falta sua na congregação. Ah, pastor, o senhor sabe como é que é? Agora eu estou tendo que viajar muito, eu estou tendo que trabalhar mais. Ah, pastor, eu peguei mais um serviço, agora eu estou de turno, e blá blá blá, eu não posso mais cumprir meu ministério. Quantas vezes eu vi o pastor Roberto e a pastora Michele com dificuldade de formar uma equipe para estar aqui no louvor da igreja? Por causa de quê? Correrias? Ocupações? E agora? E agora? Como é que nós fazemos? E agora que o emprego de muita gente está ameaçado? E agora que as faculdades estão tendo que se virar e até mesmo fazer tudo online? E agora? Como que faz? Mudança. O Senhor colocou o dedo dele assim na terra e falou: para. O Senhor colocou o dedo da terra, do globo terrestre, e falou: para agora, para. E parou. E parou a Índia, e parou a China, e está parando os Estados Unidos,
e parou o Brasil e está parando o Brasil. Ainda há uma certa resistência em nós e graças a Deus que nós estamos ainda, parece um pouco fora da curva real deste vírus. Tomara que não chegue, mas os cientistas estão dizendo, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas Deus falou, para. E aí tem gente parada no mundo todo, no Japão, do outro lado do mundo, aqui no Brasil, em todo canto, nas roças, nas cidadezinhas, ruas desertas, lojas fechadas, muita coisa parada, porque Deus falou, pare agora. É Deus, foi Ele, não tem dúvida. E outra coisa, está provado que aquele Deusinho que é pregado por aí, do amor, que tolera tudo, não existe. E agora? E aí você que era pregador da graça barata? E você que insistia que, não, Deus compreende, Deus sabe todas as coisas. Deus dá um jeito. Dá? Que jeito? O jeito agora é ficar na presença dEle. O jeito agora é buscá-lo. O jeito agora é saber o que Ele pensa. O jeito agora é saber o que Ele está querendo de nós. Por quê? Porque uma grande mudança está acontecendo. Nós estamos sofrendo mudanças nas nossas rotinas. Olha a rotina de vida que nós estamos tendo atualmente. Mais tempo em casa, menos tempo no trabalho, mais home office, mais vendas à distância, menos contato com as pessoas. Mudança nos direitos, o direito de ir e vir. O direito de ir e vir está sendo limitado. Em alguns lugares ele está sendo proibido. Proibido o direito de ir e vir. Estratégias estão tendo que mudar. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre grandes empresas, como eles estão em polvorosa. Por quê? Porque eles estavam achando que estavam indo muito bem com as suas estratégias. Mas a estratégia das grandes empresas tem que mudar urgente. Como é que elas vão fazer agora? Não pode aglomerar. Não pode aglomerar pessoas. Imagina as grandes empresas nos Estados Unidos, que tipo de estratégia elas estão tendo que ter? Redução de jornada, redução de produção, o mundo a produzir menos, o mundo de 7 bilhões e meio de habitantes tem que produzir menos lucro. Inclusive algumas grandes empresas estão começando a dividir os seus lucros com as pessoas, porque ou salva todo mundo ou morre todo mundo. Veja o tamanho dessa mudança. Grandes empresários estão abrindo mão de seus lucros para repartir com os empregados. Ou seja, não foi por bem, agora é por mal. Está acontecendo, porque ou salva todo mundo ou morre todo mundo. Como é que vai fazer? E o caminhoneiro que está na estrada? E o policial que está na rua? E as enfermeiras e enfermeiros que estão nos hospitais, os médicos e os profissionais de saúde? Como é que faz? Ou salva todo mundo ou morre todo mundo? Então nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma grande mudança. Nunca fomos tão submissos ao governo. E nós estamos na dependência do governo nessa hora. Veja a população brasileira, ela vai receber um auxílio gigantesco do governo. E se não for esse auxílio, o autônomo vai passar fome. Porque não tem como ir para as ruas. O nosso isolamento tem que aumentar. O nosso isolamento tem que aumentar. A nossa cidade está um pouquinho na contramão disso, mas não pode continuar assim. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte, mantendo o distanciamento de segurança e trabalhando naquelas atividades dentro de certos limites, as lojas abertas, mas obedecendo os limites, obedecendo os cuidados. Nós não podemos descuidar, porque essa pandemia não é brincadeira. A nossa convivência mudou completamente. Estou vendo meus irmãos aqui hoje. Não sei qual é o próximo dia que eu poderei vê-los pessoalmente, porque a escala da Rafaela foi esse domingo, mas não será a escala dela terça-feira, e ela não poderá vir aqui. Talvez ela fique na casa dela lá, junto com a Rayane lá, dizendo assim, ai que vontade de estar lá, mas ela não pode vir aqui. Vai estar outra pessoa aqui, ministrando louvor. A Fabiana veio nesse culto de hoje, talvez daqui a um mês você volte aqui. A nossa convivência mudou. O consumismo diminuiu. Está se consumindo menos. Eu estava vendo uma reportagem que as pessoas estão indo ao supermercado comprar os itens básicos. As gôndolas estão cheias dos itens que a gente comprava antes e não compra mais.
do rico ao pobre, todos estão focados no essencial. Talvez um ou outro mais distraído, mas a grande maioria focada no essencial. Festas, cadê as festas? Cadê as raves? Cadê as baladas? Aonde estão os ajuntamentos das multidões? Aonde estão? Cadê? Cadê os shows de Gustavo Lima e Companhia Limitada? Onde estão? Onde está? Onde que está isso? Cadê os grandes eventos? Cadê os grandes jogos de futebol? Onde eles estão? Onde está acontecendo um? Se não me engano, em lugar nenhum. Cadê a Olimpíada? A Olimpíada evaporou. Cadê o turismo? Onde as pessoas estão? Quem vai para a praia? Quem vai para a lagoa? Quem vai para os ajuntamentos aqui da região? Eu acho que nós estamos vivendo algo realmente muito grande. A forma de estudar, nós estamos no meio de muitas opiniões. Eu quero dar uma palavra para a igreja. Igreja, volta para a Bíblia. Igreja, volta para a Bíblia. Volta para a palavra de Deus. Para de ficar esperando de pastores a resposta para o que está acontecendo. Para de ficar esperando o profeta dizendo A ou B. Eu não estou dando ouvido a essas coisas. Não estou. Se vou para a internet, vou para ouvir pregações da palavra de Deus, mas não estou indo buscar resposta. Eu já tenho a resposta. O Senhor já tinha dito na palavra dele tudo o que está acontecendo. Não tem áudio de profeta que vai me surpreender. Não compartilho. Não compartilho. Não me surpreende. Não me pegou de surpresa. Estou estarrecido como qualquer pessoa. Com meus pensamentos, olhando, meu Deus, como é que vai ser agora? Como vamos fazer? Me dá direção. Mas já estou em oração, buscando o caminho, porque o Senhor tem caminho para nós. Deus tem caminho para a sua loja. Deus tem caminho para os seus negócios, Deus tem caminho para a sua casa, Deus tem caminho para a igreja que você congrega nela. O Senhor tem uma saída. Ou você acha que Ele perdeu o controle? Não perdeu. A situação é muito grave, mas Deus não perdeu o controle. E os filhos de Deus podem contar com a direção do Espírito de Deus. Eu fico pensando nos crentes de Jerusalém, quando Roma chegou para destruir tudo. Matando as grávidas, cortando as suas barrigas e jogando os bebês pelas ruas, velhos sendo massacrados. Quem conseguia fugir saía correndo para os desertos. Eu conheço lá, é deserto puro em volta. Mas a igreja chegou a nós. Aleluia! A igreja chegou a nós. Olha a igreja funcionando. Já tentaram destruí-la de todas as maneiras possíveis, mas aquele que guia a igreja, o cabeça, continua sentado no trono soberano, e nós vamos ter direção nessa crise. Você vai ter direção nessa crise. Ninguém aqui precisa ficar com medo, porque nós temos direção. O nosso Deus já nos deu a direção. Mantenhamos os nossos olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé, desembaraçando de todo o pecado, olhando firmemente para Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a mudança é radical. O tempo está sobrando. Cuidado para você não fazer da sua casa um lugar onde você não tem tempo. Gaste o seu tempo com a sua família. Converse, peça perdão, reconcilie, trate os assuntos que não eram tratados, abrace seu filho, esteja com sua esposa, cuide dos seus. O tempo que todo mundo dizia que não tinha, agora é mulher, menino dentro de casa e marido, e menino e cachorro, não é isso? É menino e cachorro e família, juntos, horas, 15 horas, 18 horas, juntos. E aí?
Esta é a hora de uma grande mudança. As coisas estão mudando. Nós precisamos entender as mudanças. E uma incerteza que bateu na vida de todo mundo, mas não vai ficar na vida daquele que teme a Deus. Não vai. Como é que vai ser amanhã? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus já está com tudo preparado. Essa crise não pegou Deus de surpresa. Foi Ele que a criou. Ele a criou desde a eternidade. Todos os eventos da história e da humanidade estão fechando o cerco para a grande e final vitória do Senhor. Todos os eventos estão fazendo isso. Ele está cercando a história para fazer o que Ele prometeu que faria. Voltaria para buscar os seus. Você já é de Jesus? Você já entregou sua vida a Cristo? Porque deixa eu te dar uma notícia. Se você ainda tinha dúvida e que o que Ele falou era verdade, eu acho que essa calamidade já está mostrando que realmente era verdade o anúncio profético que Ele fez. Portanto, a trombeta está tocando, mudanças estão acontecendo, uma grande incerteza tomou conta do mundo, mas os filhos de Deus podem ficar tranquilos. Durma o sono do justo, porque Deus está no controle. Ele tem resposta para todos nós, individualmente, coletivamente. Se tiver de mudar todo o sistema, nós vamos mudar todo o sistema, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo mudou. Eu vou mudar o tom da minha fala. Tudo mudou? Não. Não, tem uma coisa que não mudou. Tudo mudou, sim, mas tem uma coisa que não mudou. É a exceção. O que é que não mudou? Os princípios de Deus não mudaram. Os princípios são eternos. Tem uma nova forma de organização da sociedade que vai surgindo, novos comportamentos, novas diretrizes, novas leis, muita coisa mudando, a relação trabalhista vai mudar. Vocês vão ver o que vai acontecer com as leis trabalhistas depois dessa crise. Ontem o ministro da Economia já soltou o verbo. Vamos ter que cortar esse monte de benefício que impede a economia de andar, porque senão a economia não vai conseguir voltar a um ritmo que mantenha todos empregados. Aí já vem o natural, aí já é uma questão natural. Vai mudar a lei trabalhista, está mudando as relações de trabalho, está mudando as relações interpessoais, mudanças de todo tipo, mas tem uma coisa que não muda: a palavra de Deus permanece eternamente. Ela é desde a eternidade e vai continuar para a eternidade, e está agora valendo para os dias de hoje. Mas tem uma nova forma de vida sendo gerada. Até quando? Não sei, acho que o tempo é muito curto. Talvez nós vivamos muito pouco essa nova realidade, porque todos os eventos estão fechando para que Jesus possa retornar. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E tem mais, a palavra de Deus, ela vale para qualquer contexto. Não tem esse negócio de Covid-19 que vai tirar o poder da palavra de Deus. Ela permanece em qualquer contexto. Um dos graves problemas que a igreja em geral cometeu foi exatamente este. Qual? Negociou princípios. Culto começou a virar show. Felizmente, eu posso dizer, não fui atrás dessa onda. Felizmente, show, para as pessoas ficarem impressionadas com as coisas. A igreja negociou princípios para crescer. Ela flexibilizou a palavra, começou a dizer que nem tudo era tão assim quanto as pessoas diziam. Agora, ou é 8 ou 80. Chegou uma hora boa agora, ou é 8 ou 80. E nós estamos vendo aí, quem era fiel está tranquilo, quem ficava em cima da corda bamba já está no chão. Simples assim. Fiéis, tranquilos. Duvidosos, com medo, apavorados, preocupados com o amanhã. A palavra de Deus vale para qualquer contexto. Quem sempre se guiou por princípios eternos continuará firme em seus propósitos. Quem já tinha, não perderá.
Sim, esse é um tempo que muitos vão adquirir. Quem não tinha essa convicção, passará a ter. Esses dias, algumas pessoas fizeram contato comigo, pedindo instruções para uma nova fase na sua vida, dizendo: pastor, eu estava vivendo uma vida muito para lá, ia lá na igreja de vez em quando, sem compromisso, sem nada, não tinha fidelidade, como é que eu faço? Então eu tenho instruído pessoas pela internet, porque não pode ser pessoalmente, apesar de que, essa semana agora, se alguém precisar de um gabinete, aqui na igreja estamos atendendo em pequena escala, pequena quantidade, mas estamos atendendo. Você pode fazer contato conosco, se for preciso. O cristão sempre viveu o desafio de manter princípios no meio de contexto. Eu vou repetir: nós tememos a Deus, sempre estivemos nessa luta, contexto versus princípios. Ou seja, o mundo muda, as realidades mudam à nossa volta, e nós ficamos ali, com aquele choque. Qual o choque? Dentro de nós tem princípios eternos, princípios que eu vou mencionar já já, alguns deles, para você ver o tanto que nós precisamos ficar firmes, para não cairmos no erro de irmos atrás daquilo que é temporário. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este mandamento, escrito por Paulo, tem 2000 e tantos anos, só que ele já estava no Velho Testamento, e ele já estava nos princípios antigos que Deus havia escrito no coração do homem, muito antes de escrever a lei, que o homem não deveria se conformar com o mundo mau, o mundo caído. Este desafio é o desafio que nós temos hoje, gente. Você que é um cristão, você que é temente a Deus, você que está aqui nesse auditório, aqui neste culto, nós temos o desafio de, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, manter o foco nos princípios eternos e não nos moldarmos, nos amoldarmos. Por exemplo, quem era honesto vai ser desonesto agora? Não pode. Quem é honesto vai continuar honesto. Honestidade a todo custo. Se você tiver de abrir mão do padrão de vida para se manter fiel aos valores eternos, você vai abrir, porque você não vai negociar com a realidade que nós estamos vivendo. Pagar para ter as coisas, corromper alguém para você conseguir algo que está lá na frente, para conseguir um medicamento. Olha o que as pessoas estão fazendo: correram para as farmácias para comprar um remédio que estava tratando pessoas de outras enfermidades. Agora as pessoas não estão tendo nenhum remédio para tratar da sua enfermidade. Por quê? Porque a pessoa foi lá e estocou remédio dentro de casa. Isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. Isso é falta de amor. E é por isso que Deus tem que provar essa humanidade mesmo, tem que pôr todo mundo no chilindró e descer a vara para poder consertar mesmo, porque é uma conduta de falta de caráter. Por quê? Porque a pessoa negocia princípios, ela não pensa para poder fazer. Paulo fala: não se amoldem ao padrão da cultura da época. E agora, mais do que nunca, nós precisamos atentar para os princípios eternos. E eu quero partir para a conclusão dessa mensagem, lembrando você de alguns princípios que são eternos e que não mudam e jamais mudarão. Primeiro, soberania de Deus. Deuteronômio 10, 16 a 17. Sejam fiéis, olha esse mandato. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações. Nunca foi tão necessário ser fiel aqui, ó, aqui dentro. Você não está sendo vigiado por ninguém.
Na verdade, como pastor, nunca quis e nunca vou, e nem posso e nem devo vigiar ninguém. Mas acontece que a conexão presencial, às vezes criava alguns limites, sim. O pastor está vendo, o líder está vendo. Cadê? Não tem. Não tem ninguém. Que bom. Oh meu Deus, eu estou até mais descansado. Graças a Deus. Que bom que nem eu tenho que preocupar com isso. Não dou conta, não tem jeito. É você e Deus. Aqui ó, mantenha-se fiel. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações. E deixem de ser obstinados. O que é obstinação? Obstinação é desobedecer. Decididamente. Eu decidi desobedecer. Eu vou desobedecer. Eles estão falando uma coisa, eu vou fazer outra. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Princípio que não muda: Deus é soberano. Os governos estão em polvorosa, porque Deus permitiu que um serzinho microscópico, que no sol quente não sobrevive nem 10 minutos, esse serzinho está pondo todo mundo dentro de casa, inclusive reis e governantes. Primeiro princípio, Deus é soberano. Segundo princípio, a vida é muito frágil. 1 Pedro 1, 24, 25 diz assim: pois toda a humanidade é como a relva. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falar que em países como a Itália e Estados Unidos, as pessoas estão sendo sepultadas sem passar pelo velório. Sem passar pelo velório. A família fica sabendo que morreu, é enviada uma imagem, mas a família não pode velar a pessoa. Gente, olha isso que nós estamos vivendo. A família não pode velar a pessoa. A vida é muito frágil. Olha o que a Bíblia fala: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Segundo princípio, a vida, eu vou dizer, não vale nada. Só a palavra de Deus permanece eternamente. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, a vida não vale nada. Está provado isso. Está provado isso. Está provado isso. Terceiro, pecado continua sendo pecado. Atenção, igreja. Atenção, você que me assiste. Pecado continua sendo pecado. Pecado gera separação entre nós e Deus. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Hoje foi um dia de jejum, né? Eu não sei quantos fizeram. Eu pude fazer o meu da maneira como foi possível, abrir mão de 2 refeições durante o dia. Sabe qual é o jejum que Deus quer? Isaías fala. Ele fala assim: vocês acham que o jejum que eu quero é que vocês fiquem sem comer um dia inteiro e fiquem com aquela aparência abatida? O Senhor fala assim: o jejum que eu quero é que vocês rompam com o pecado. Esse é o jejum que Ele quer, que eu rompa com o pecado, que eu rompa com a injustiça. Esse é o jejum, está escrito lá em Isaías. Vocês acham que eu vou aceitar jejum de vocês ficarem sem comer, encurvados como bambu? Eu quero que vocês rompam com o pecado. Ele está proibindo de fazer o jejum? Não, o jejum muda a gente. Você acha que o jejum muda Deus? Você acha que o jejum do Brasil está mudando Deus? O jejum do Brasil tem que mudar a gente. Nós, crentes, é que estamos precisando ser mais quebrantados. Nós estamos precisando ser mais unidos. Nós estamos precisando parar de falar dos outros, parar de falar de católico, parar de falar das pessoas. Nós precisamos passar a falar mais da nossa fé, falar mais dos valores que nós temos, deixar de ser tão divididos. E Silas Malafaia brincando com Ana Paula Valadão, que vergonha! Vergonha! Isso é uma vergonha! Essa brigaiada dessas pessoas pela internet, isso é uma vergonha para nós.
Para nós, povo de Deus, é disso que nós precisamos nos livrar. É dessa brigaiada, dessa conversaiada que não resolve nada, só deixa as pessoas mais apavoradas e mais abatidas. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Voltar para a palavra de Deus. Para de ficar dando ouvido a muita gente. Quer saber? Nem vai lá no YouTube ver mensagem minha. Não vai mesmo? Graças a Deus, não tem audiência mesmo. Aleluia, que bom. Não precisa não. Vai dar ouvido à palavra de Deus. Vá dar ouvido à palavra de Deus. Vai ler a Bíblia. Porque pecado é pecado. E as suas consequências são as mesmas. Morte. O salário do pecado é a morte. Já falei de 3 princípios que não mudaram. Deus é soberano. A vida não vale nada. E pecado continua sendo pecado. E causa separação. Aqui está escrito: impede que Deus ouça as nossas orações. Igreja brasileira, arrependa-se. Arrependa-se do caminho que você foi. Nós estamos fazendo uma grande revisão aqui. E aquilo que nós encontrarmos de errado entre nós, nós vamos tirar. Eu já estou anotando, já estou na 24ª observação minha sobre a minha conduta ministerial. Estou anotando coisas que não vão voltar mais a ser as mesmas. Não vão voltar mais a ser as mesmas. Nós vamos ter grandes mudanças. Outro princípio: céu e inferno. Parou-se de falar no inferno? O quê? Falar de inferno em pregação? Não, não posso falar de inferno. As pessoas não vão querer vir para a igreja. As pessoas não vão querer assistir pela internet. Quem vai ficar assistindo uma live onde o pregador está falando assim: ó, se você não se converter a Cristo, não é a igreja evangélica não, a Cristo, se você não se converter, o seu destino é o lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Esse princípio não mudou não. Jesus falou dele, Mateus 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Só tem 2 caminhos, meu camarada: ou é céu ou inferno. Não tem purgatório, não tem lugar de pagar as coisas, não se compra a salvação. Ou é céu ou inferno. Ou você está em santidade, ou você está lavado pelo sangue de Jesus, ou então você está em condenação. É outro princípio que não muda. Pode vir um contexto que for, mas este princípio não mudará. Soberania de Deus, a vida não vale nada, pecado é pecado de qualquer lugar, céu e inferno continuam existindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé para agradar a Deus. É o 5º ponto aqui. Fé é indispensável para uma vida de comunhão com Deus. Em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé e obediência caminham juntas. Fé e obediência. Não adianta nada você dizer que tem fé e viver a vida do jeito que você quer. Não é assim que se vive com Deus. Com Deus eu vivo do jeito que Ele quer. A salvação continua pela graça. Não adianta ninguém tentar comprar a salvação. Você pode dar seus bens. Estou vendo aí agora grandes estrelas do futebol, grandes empresários tirando parte de suas fortunas. Fortunas. Quando fala assim, fulano de tal fez uma doação para o hospital, todo mundo, oh, que bacana. Mas ficou guardado, sabe quantos milhões ficaram guardados lá? Milhões e milhões estão guardados lá. Você acha que isso vai comprar alguma coisa? Tudo bem, as pessoas estão, parece um pouco quebrantadas. Será? Será que estão mesmo? Vamos ver depois que passar. Depois que passar, você me fala se houve ou não quebrantamento, tá? Porque agora o que pode estar movendo é o medo e a consciência pesada. Medo e consciência pesada. Agora é o que está movendo as pessoas, medo e consciência pesada. Peraí, deixa eu ajudar, porque senão esse troço chega na minha cozinha. E a consciência pesada, nó, puxa vida, ganhei demais, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Salvação pela graça, está escrito assim, pois vocês são salvos pela graça, Efésios 2:8, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você vai ver agora aí um pipocar de muitas obras. Você vai ver, que bom. A humanidade de vez em quando ela dá uma crise de solidariedade. Ok. Vamos ver na hora que passar. Vamos ver se o hospital de Caratinga vai ter atenção na hora que passar. Vamos ver. Vamos ver. Aí nós vamos saber se realmente houve alguma mudança.
Santificação, penúltimo ponto aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que tipo de igreja nós estávamos sendo sem santidade? Aonde o namoro cristão, namoro de crente, 60% dos jovens crentes tendo relações sexuais antes do casamento e vindo para os cultos louvar. Como é que eu sei disso? Pesquisa de entidades sérias no meio cristão evangélico. Que tipo de crente é esse? Que tipo de santidade é essa? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Princípios que não mudam. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por fim, a intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos, 1 Coríntios 3,16, nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus está aqui dentro de mim. Como é que eu posso emprestar esse corpo para a prostituição? Como é que eu posso maltratar esse corpo se o Espírito de Deus habita em mim? Valores que andavam esquecidos, valores que estavam sendo negociados, valores que estavam sendo flexibilizados. Os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não farás para ti outros deuses, não terás escultura diante de ti para adoração, guarda o sábado e o descanso. E o descanso que estava sendo negligenciado, agora está todo mundo descansando bem, né, gente? O descanso agora até que melhorou bastante. Eu quero ver depois que passar a Covid, né? E aí? E o descanso? Como é que você vai continuar? Aquela vida corrida de antes? Eu espero que não. Eu termino com o último princípio, que é a autoridade das Escrituras. 2 Timóteo 3. Toda a Escritura, e eu peço ao pessoal do louvor que se posicione, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, atenção, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou te dar uma palavra que finaliza esta: Bíblia, palavra de Deus. Você não será enganado, você não será confundido, você não será ludibriado, você não precisará passar nenhum tipo de sentimento desnecessário, se a palavra de Deus, esse princípio eterno, prevalecer na sua vida. Neste momento, eu quero te levar a uma conclusão. Nós precisamos conhecer os princípios eternos, nós temos que avaliar os contextos que nós estamos, mas nós temos que manter focados naquilo que Deus nos disse para continuarmos vivendo e fazendo. Que a graça de Deus te domine, que o poder de Deus esteja na sua casa, que a unção do Espírito Santo te renove, para você continuar enfrentando qualquer coisa que vier, porque debaixo da mão de Deus nós podemos enfrentar qualquer coisa em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Quero convidar a todos que estão em casa, aqueles que estão pela internet, em qualquer lugar, que coloquem sua mão direita na altura do seu coração, e como fizemos domingo passado, nós vamos ter também um momento ajoelhados, aqueles que puderem. Nós vamos orar ao Senhor agora de joelhos. Convido a igreja reunida pela internet a se ajoelhar, a se posicionar diante do Senhor desta forma: Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano Deus, Deus que não está assustado com o contexto que nós estamos vivendo, Deus que já tem resposta para cada dilema que nós estamos passando por ele. Jesus. Senhor, ensina-nos a andar em teus caminhos. Pega-nos pela mão, Senhor. Segura na nossa mão. Segura na nossa mão. Nós somos tão frágeis.
Está provado que a vida é muito frágil. Mas pecado continua sendo pecado, Senhor. As nossas transgressões separam a gente do Senhor. O Espírito do Senhor é quem nos santifica. E sem santidade ninguém te verá. E a tua palavra, Senhor, ela está acima de toda palavra. E aquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor fará. Porque o Senhor jamais falhou em nenhuma de suas promessas. Nesse momento eu intercedo pela igreja do Senhor na face da terra, porque ela é o instrumento que o Senhor tem para uma transformação na humanidade. E ela precisava, Senhor, dessa sacudida que ela está tomando. Nós precisávamos, Deus, deste abalo. Nós precisávamos dessa prova. Nós precisávamos dessa disciplina. Senhor, muito obrigado pela tua disciplina. Disciplina o Brasil, disciplina as nações. Disciplina, Senhor. Disciplina-nos. Ramas tu yababa sheprimi alaba koremanalaba shenemi alaba halamana. Porque o Senhor está disciplinando as nações. A sua vara e o seu cajado estão em operação. A vara para aqueles que estavam em rebelião, o cajado para aqueles que precisavam de direção. Senhor, a tua vara e o teu cajado estão sobre nós agora. E nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos prostramos diante de ti. Continua abençoando os nossos governantes. Ilumina o nosso presidente, ilumina os ministros, ilumina as autoridades, os prefeitos, os governadores, ó Deus, as autoridades judiciárias, a polícia. Ilumina, Senhor, fortalece os enfermeiros, o pessoal da área médica. Fortalece, Senhor Deus, os cientistas que estão procurando a cura dessa doença. Fortalece os pastores, fortalece os presbíteros, fortalece os diáconos, fortalece os líderes de células deste Brasil. Fortalece, Senhor Deus. Nos dá força, Senhor. Nós precisamos de toda a força que o Senhor pode nos dar. Sim, Senhor, toda a força nós precisamos. E nós te invocamos agora. Erga suas mãos aonde vocês estiverem. Ergam as mãos aos céus e tenham um tempo de adoração ao Senhor nessa hora.